necessários aí para que eu possa apreciar o direito do meu cliente, né? E aí aqui eu separei um checklist de documentos para os acidentados e um checklist de documentos para empresas. Para os acidentados ou trabalhadores, vamos ter o quê? Os documentos pessoais, e aí todos os documentos pessoais, incluindo aí a certidão de dependentes do INSS, nesse caso, especialmente se levar em conta o óbito, aí é necessário saber quem eram os dependentes. Lembra que na aula de ontem eu falei dos legitimados? Então, essa certidão vai embasar aí documentos médicos, desde o acidente ou o diagnóstico da doença. Então, se o contrato de trabalho foi firmado em 1º de março de 2006, todos os documentos médicos desde essa data, tá? Porque aí, principalmente no caso de doença, se verificar que no curso do contrato já havia lá uma demonstração, uma incidência daquela patologia, mais fácil aí o enquadramento e a narrativa aí para convencer o juiz de que o trabalho tem ocasionado aquela doença. Laudos e atestados de todo o período, tá? Se não for possível obter, fala para o cliente ir junto ao hospital onde ele se tratou e pedir a ficha médica de atendimento com histórico de atendimento, ou ele mesmo pode acessar o aplicativo. Geralmente, hoje, os convênios de saúde disponibilizam o aplicativo e você consegue puxar o histórico de atendimentos e você vai ver quais hospitais ele passou, quais consultas ele fez, verificando aí se o caso, essas consultas, qual a relação que elas têm com o acidente de trabalho, tá? Outros documentos importantes, o receituário com a indicação de medicamentos. E esse receituário é importante por quê, gente? Porque vamos aprender a ler bula, tá? A bula de medicamentos tem informações relevantíssimas, porque tem medicamentos que têm efeitos colaterais gravíssimos e que, por exemplo, se a pessoa passar a tomar aquele medicamento, ela vai ter muito sono. E se ele é um motorista, como é que um motorista com sono vai poder desempenhar a sua atividade, não é mesmo? Então é importantíssimo a gente observar esses pequenos detalhes. Além disso, a CAT, se tiver, no caso de acidente típico, geralmente a empresa emite a CAT, mas nos casos de acidente por equiparação acaba não se emitindo, então correr atrás dessa emissão através aí do sindicato, de outros órgãos. Outros documentos, conversa por WhatsApp, que fala sobre a doença, que fale sobre o acidente. Declarações de possíveis testemunhas obtidas por meio de reunião. No caso das demandas acidentárias, especialmente levando em conta as patologias ocupacionais, gente, é muito importante que você faça uma reunião preliminar com as testemunhas também, tá? Porque as declarações, eu não falo para ela declarar de próprio punho, mas você ouvir a testemunha tem um impacto muito maior do que você ouvir apenas o cliente, porque o cliente ele tende a falar apenas sobre a ótica dele. Então, quando você tem outras pessoas, terceiros, para falar aqueles fatos, vai te dar maior amplitude na situação em si e você vai estar melhor amparado, embasado na hora de alegar. Convenções coletivas muito importantes, porque, gente, muitas delas trazem lá uma complementação do benefício previdenciário, quando não, aumentam o tempo de estabilidade, tá? Então, além da estabilidade legal que nós falamos ontem, de 12 meses, tem convenções que estabelecem estabilidade por mais 6 meses e tem convenções que estabelecem estabilidade eterna. Foi acometido por acidente de trabalho, não pode ser demitido. Então, as convenções são essenciais. E outros documentos que seu cliente eventualmente tiver relacionado a esse contrato é de grande pertinência. Com relação à empresa, quais documentos que podemos listar aqui? Os documentos contratuais, como o contrato, a ficha de registro, documentos do empregado que foi acostado no seu dossiê, na sua pastinha, as anotações da carteira, se ele foi promovido, enfim, todas aquelas anotações de reajuste salarial, concessão de férias, enfim, todos os documentos relacionados àquele contrato de trabalho, tá? Também os documentos médicos do ex-funcionário, como os atos de admissão, de demissão, os atos periódicos de retorno ao trabalho, os exames que ele eventualmente fez, geralmente quando se trabalha em indústria, tem que fazer exame de audiometria, fazer testes, enfim. Todo tipo de exame que você tiver, que o seu cliente tiver, é importante que você tenha em mãos. Os laudos médicos também, que eventualmente ele tenha apresentado,
Se a empresa fornece plano de saúde, é que ela tem uma grande oportunidade de ter um documento muito importante, que é o histórico de utilização, né? Porque aí lá você vai saber como, assim como para o empregado, como eu mencionei, também a empresa vai ter esse conhecimento. E vamos supor, ele está alegando doença do trabalho, agravamento de uma tendinite. Só que tem lá que ele só vai em fonoaudiólogo, sei lá, em médicos que não têm nenhuma relação com a patologia alegada. Então, já há uma discrepância aí para ser possivelmente alegada na defesa. Além disso, tem os laudos técnicos ambientais, né? Embora não tenha mais obrigatoriedade de todos os laudos, se a empresa tiver, e até o ano em que era exigível e obrigatório, a empresa tem que apresentar. Então, como por exemplo o PPRA, PCMSO, o PGR, que aí é agora mais vigente ainda, mas é um laudo que já era exigível e agora muito mais. O LTCAT, recibos de entrega GPI, comprovantes de pagamento. Ah, mas não está pedindo de pagamento. Lembra que a gente falou de pensionamento? É importante que tenha os pagamentos para calcularmos uma média salarial, né? Porque eu mencionei para vocês, por exemplo, que um dos pedidos pode ser levando em conta o último salário. E a gente pode alegar levando em conta a média salarial se for mais baixa. Então a gente tem essa possibilidade. Temos ainda os comprovantes de treinamento que o ex-funcionário participou, se ele participou de um treinamento que favorece as alegações da empresa, comprovantes de realização de ginásticas laborais, né? Também é importante, se a empresa tem de manhã, antes do café, vamos esticar. Procura ter um relatóriozinho, e aí aqui já fica a dica para você que presta consultoria, pede para a empresa ter esse relatório de participação, porque vai ser importante numa eventual ação. E outros documentos que possivelmente são necessários. Aqui eu fiz um checklist bem enxuto, porque a depender do caso concreto, são necessários mais documentos ou documentos específicos. Aqui são documentos gerais que são necessários aí para a elaboração de qualquer defesa no âmbito das patologias ocupacionais ou do acidente do trabalho. O próximo passo, depois que eu tenho os documentos tanto do empregado atuando pelo acidentado quanto da empresa, eu preciso saber fazer as perguntas certas, tá? Não adianta nada eu marcar uma reunião, me conta seu caso, tá bom. E não saber o que perguntar. Então existe sim uma receita, gente, existe sim um passo a passo, que são fichas de entrevistas trabalhista e previdenciária, principalmente no âmbito do trabalhador, porque esses acidentes têm reflexos previdenciários, então é importante que se você não atue no previdenciário, você tem um braço previdenciário. E ainda que você não atue, você pode fazer algumas perguntas relacionadas à questão previdenciária para te dar um amparo aí, tanto na órbita trabalhista como na própria seara previdenciária. Então, nós temos aqui a ficha de entrevista trabalhista. Você que me acompanha no Pitada sabe que eu já disponibilizei essa ficha várias vezes, inclusive muita gente ainda me pede no canal do YouTube, depois que assiste um dos meus vídeos. Essa ficha traz aqui algumas perguntas relacionadas ao vínculo de emprego que são necessárias aí para eventuais direitos que não seriam basicamente acidente do trabalho, mas nada impede de que possa complementar as informações. Por exemplo, do agravamento da lesão. Ele começou a fazer uma função, desempenhar uma função, com o passar do tempo foi para outra, sem majoração salarial ou com um acréscimo salarial, mas essa outra função exigia mais esforço físico, por exemplo. Então, aqui nós temos as perguntas que podem ser feitas para o empregado. Aqui vamos ter relacionada ao contrato em si, à função, ao salário, a jornada, os benefícios, os descontos, a rescisão. Vamos ter ainda as questões acidentárias, sofreu acidente de trabalho, possui cópia da CAT, comunicado de afastamento, quando foi o comunicado da alta, sofreu uma doença ocupacional, quando foi o afastamento por auxílio-doença, de quando a quando, sofreu danos morais, sim ou não, descrever as humilhações, as questões sofridas. E aqui, na época da reforma trabalhista, quando adveio essa reforma, o que acontece? A gente ficou muito receoso, né, por conta da sucumbência. Então, a gente temia apresentar um pedido e ser sucumbente, depois o cliente me falar, mas eu não falei para você pedir isso. Então, por esse motivo, a recomendação era que na entrevista o cliente assinasse aí a ficha de entrevista
onde ele confirma tudo o que ele tinha te falado. Mas agora, considerando que a gratuidade não é mais parcial e sim integral com base na decisão do STF, isso aí fica um ponto facultativo. Na prática atual, hoje, 2022, eu não mais exijo assinatura. Mas, por segurança, é sempre bom, né? Pecar por excesso nunca é demais. Então, caso você queira, pode exigir a assinatura. Uma outra ficha de entrevista é essa ficha aqui previdenciária, tá? Ela, por sua vez, traz aspectos aí relacionados ao direito previdenciário. Aqui nós temos aí os aspectos da qualificação da pessoa, dos benefícios que ela eventualmente usufruiu. Aqui é importante porque a gente vai verificar os afastamentos. Aqui a atividade rural não tem muita relevância para a gente aqui na seara trabalhista, mas eventualmente no previdenciário, questões de insalubridade, o que precisa fazer no âmbito previdenciário, os documentos que precisa ter aqui, tem um rol de documentos, principalmente o PPP aqui que é importante, tá? As testemunhas que eventualmente teria, né, no caso que for uma justificação administrativa, a CTPS, as informações que tem relacionadas à CTPS, aqui o tipo de benefício que eventualmente vai se reclamar, aqui nós vamos ter o quê? O auxílio acidente, né, pleitear o auxílio acidente acidentário, que é ajuizado perante a justiça comum e não a justiça federal, tá? Só acidente comum que vai para a federal. Então, essas são duas formas que eu faço aqui no escritório para que a gente possa conseguir as respostas certas aí para pedir, para elaborar as iniciais aí trabalhistas e também acidentárias.